Olá, professor. Aqui quem está falando é o Matheus. Pertenço aqui ao grupo 24. É eu e o Fabiano, né? Vamos fazer a apresentação aí do nosso Tech Challenge dessa fase, desse módulo, né? Então, essa fase 4 nossa, o que foi solicitado ali, né? A parte entregável. Então, eu vou começar aqui seguindo os tópicos. A gente vai disponibilizar o arquivo TXT aí com todos os links dessa gravação. Vamos postar lá no YouTube conforme foi solicitado. E aí eu vou começar pelos tópicos, né? A apresentação da parte de levantamento de requisitos, depois a justificativa, né, do banco de dados e a cobertura dos testes e tudo que foi feito ali em DDD. Para esse módulo, a gente vai fazer a apresentação de dois projetos. O primeiro é esse que a gente fez lá na fase 1, né? Então a gente acabou aplicando todos os testes, a gente até fez essa entrega, a gente só melhorou, né, na fase 3, porque o primeiro vídeo acabava pedindo algumas coisas de testes e a gente acabou fazendo e só conseguiu concluir. E também fizemos o outro projeto, que era um dos temas ali sugeridos, né, que a gente poderia escolher, que seria a parte do hotel, né, sistema de reserva de hotéis. Então, como a gente acabou cobrindo, já seguindo todas as práticas ali que foram solicitadas durante a aula, a gente acabou optando, né, por fazer mais um projetinho aí e aplicando os demais conceitos, então vão ser basicamente duas apresentações. Esse é o primeiro projeto que a gente chamou de API Localiza, deixou aí com o XUnit, né, só para critério ali de saber que ele está com os testes e diferenciar do outro. Então, ele nada mais é do que um projeto, né, para você fazer o cadastramento ali de endereços dentro de um município que pertence a um estado e poder fazer essa localização aí, né, vamos dizer assim, o cadastramento de novos endereços que vão surgindo, como se fosse um Correios mesmo. Então, a gente resolveu manter a versão que já estava funcionando ali 7.0, não quisemos migrar, mas implementamos algumas melhorias. Uma delas é porque a gente tem tanto a possibilidade do SQL Server quanto o MySQL. Então, na aplicação mesmo, vou mostrar na parte do código aqui. Você pode fazer essa alteração, só mudar a connection string que a gente tem lá. Inclusive, a parte de testes, para critério de demonstração dessa apresentação, eu vou fazer os testes rodando no MySQL, mas a aplicação em si ela está rodando com SQL Server, né? Então, prevendo aí a questão, né, de funcionar em vários bancos de dados e aí você poder aumentar a aplicação, deixar esse acoplamento minimizado, vamos dizer assim, né? Para que possa, amanhã eu vou usar outro banco de dados, então você tem essa possibilidade de mudar também. A questão dos requisitos, né, endpoints ali para a parte de usuários, os usuários podem fazer um login, né? Então, também tem os critérios, tanto aqui de login quanto a de usuários. A parte das UFs, como as UFs a gente já trouxe os cadastros dela, então a gente já está populando isso no banco e tem a opção de buscar ela para poder fazer o registro de um município dentro dessa UF. E aí eu vou mostrar na prática e também a parte ali, né, dessas UF, a parte de cadastramento de municípios, que eu coloquei, a gente colocou alguns endpoints, cobrimos todos esses requisitos, e também a parte principal que a gente fala do CEP, porque o CEP tem uma UF, tem um município, então ela seria o nosso, vamos dizer assim, a nossa tabela principal, a nossa classe principal, né? E aqui o critério de como a gente deixou ainda com autenticação, estamos usando ali o JWT, então aqui deixei só um exemplo de como preencher, né? E quais arquivos eu preciso alterar, né? Por que que eu coloquei dois arquivos aqui? Porque um eu estou fazendo para a parte de implementação de testes e o outro seria mesmo a aplicação em si, né? Então era só para critério de demonstração e o passo a passo. A quantidade de testes que a gente criou nesse projeto nós conseguimos cobrir praticamente todos os métodos, tudo que a gente implementou, tudo que a gente pensou, imaginou ali, né? Que a gente poderia testar, a gente testou, então uma porrada de testes que tem ali, deu bastante trabalho, né? E na hora de se vocês quiserem testar aí, basta gerar a migration, né? Atualizar a base de dados depois que você fazer suas modificações. Então, basicamente, esse primeiro projeto, que é essa API Localiza, é basicamente isso.
Então, eu vou só rodar aqui a aplicação para fazer demonstração para vocês. Fazer só uns... Vou dar ênfase nos testes, porque eu acredito que esse seria o requisito principal. Mas vou mostrar a aplicação funcionando também. A aplicação já está rodando agora. Vou abrir ela aqui. Nessa aplicação, basicamente, a gente tinha feito toda a documentação dela. Então, você vai ter que ter um usuário para poder fazer essa autenticação por padrão. Já deixei um usuário cadastrado, como se fosse um administrador. Então, todos os endpoints que previam ali nos requisitos, eles estão todos aqui. Então, só para critério de exemplificação bem simples, aí eu só aciono os gets, eu vou fazer um cadastro. Aqui eu posso executar, né? Na verdade, eu não posso executar porque eu não estou autenticado. A única coisa que eu posso fazer é criar um novo usuário. Depois que você cria o usuário, você pode se autenticar. Então, eu vou colocar aqui piap, só para critério mesmo de exemplificação, piap@email.com. Vou executar. Aqui já tive um retorno, já tenho um ID. Então, com esse e-mail agora eu posso me autenticar para poder utilizar os endpoints. Então, eu vou só minimizar aqui, né? Caso vocês queiram testar, por esse motivo que eu estou fazendo essa apresentação. Então, eu vou colocar aqui fiap@email.com, que foi o e-mail que eu cadastrei. Vou executar. Ele vai buscar no banco de dados, gerou um token. Vou copiar esse token e vou fazer o processo de autenticação aqui, né? Eu vou colocar o token gerado. A partir de agora, eu posso verificar se eu consigo fazer as consultas. Então, só para critério de eu não ter que percorrer, aí fazer todos os cadastros, acredito que eu já tenho alguns cadastrados aqui, então vou fazer um get de usuários, né? Então, esse aqui já vem por padrão, na aplicação a gente já deixou setado lá, né? Então, aqui eu já tinha um que eu estava testando e o que foi criado agora. Então, já consigo enxergar, depois que eu fiz esse login, né? Eu tenho aqui algumas UFs também. Essas já vêm também, você não precisa fazer o cadastro, porque seria muito trabalhoso ter que fazer todos esses cadastros. Então, a gente já deixou pronto. Então, eu posso também buscar todas ou buscar pelo identificador dela. Municípios, já tem alguns cadastrados aqui também, né? Então, os municípios aqui tem dois de São Paulo, São José dos Pinhais, Paraná, então que faz referência. E aqui o foco onde a gente vai pegar mais seria aqui na parte de fazer a parte dos CEPs. Deixa eu só dar uma olhada aqui dos municípios. Tem que dar uma olhada, porque senão eu vou ter que salvar um novo CEP. Esse eu vou fazer. Aí a gente, já que ele é o nosso principal, né? Então eu vou colocar um endereço de CEP aqui, 83025, qualquer coisa aqui. 78, Rua FIAP, número 1234. E aí eu preciso de um município. Então, vou verificar aqui um município que já tem cadastrado. Eu vi aqui que já tem São Paulo. Vou só copiar o ID dele para a gente poder fazer esse cadastro. Eu não copiei errado. Basicamente, número, coloquei um CEP, vou executar. Ele já criou, né? Colocou a data de criação. A gente também está monitorando a data de atualização. Vou fazer uma busca aqui por CEP, só para exemplificar esse daqui. Mas eu também posso buscar aqui pelo AI, pelo identificador. Então, a gente acabou criando esse endpoint aqui, porque é bem mais comum as pessoas digitarem o CEP e, a partir do CEP, buscar as informações. E aqui a gente tem tudo, né? Então, nome da rua, o número, o ID do município, e aqui a gente também carrega todos os dados do município, com código de IBGE e os dados da UF. Então, basicamente, só para critério de exemplificação, essa seria o nosso projeto em si, que a gente chamou de Localiza, né? Deixa eu fechar essa parte aqui, já fiz a apresentação.
E agora a gente vai focar mais na parte de testes, né? Deixa eu só parar. Vou rodar todos os testes. A gente já deixou tudo no esquema aqui já organizadinho. Então, só falando da aplicação, caso vocês queiram testar, tá lá na documentação. Mas só para apresentar aqui a gente está usando o SQL, o SQL Server, né? Então, aqui eu estou passando os dados. Então, se eu quisesse usar, por exemplo, aqui o MySQL, era só comentar essa linha, habilitar essa linha e fazer o mesmo aqui embaixo, porque essa chama o SQL Server, a outra chama o MySQL. Então, a gente já deixou assim só para facilitar. E o outro que vai fazer a parte de testes, né? A gente acabou citando aqui dentro da nossa pastinha do VS Code por critério de proteção ali, né? Não, a gente disponibilizou, mas a gente sabe que em caso de produção ali, colocar no ar mesmo, a gente não colocaria esses valores. E a gente criou aqui, né, a DB Connection, que vai pegar os dados do banco de dados e aí vai fazer essas inserções para a gente. E aqui na parte de testes, eu deixei setado com o MySQL para poder fazer a demonstração. Eu já estou com os dois bancos aqui aberto, né? Mas com foco nos testes, né? Como que está o nosso projeto? Deixa eu apresentar aqui a estrutura. Seguimos ali a, as boas práticas ali que a gente conseguiu do próprio DDD. Então a gente dividiu em várias camadas. Então eu tenho uma camada de serviço, eu tenho uma camada de domínio, eu tenho uma camada da aplicação, a camada de dados. E para não deixar as nossas injeções de dependências tudo dentro do arquivo da nossa aplicação, a gente resolveu também criar cross-cutting, que aqui a gente coloca tudo que for injeção de dependência, né, as configurações, tudo está aqui, ao invés de colocar lá no arquivo program.cs ou startup, né, como eram as versões anteriores. Então aqui também a gente já faz um testezinho para saber se a conexão é com SQL, ou se ela vai, se não, a gente já seta para o MySQL. Então, aqui seria basicamente aumentar para os outros bancos de dados que fossem utilizar. E aí a gente já deixa eu só confirmar, acredito que seja aqui. Então, a gente já deixou configurada a parte de testes, né, para que você possa só vir aqui e testar. Ó. Então, eu vou rodar teste a teste, é só clicar aqui na parte do terminal, Run Task. E aí eu vou começar pela camada de dados, vou clicar aqui para ele executar. E aí daqui a pouco eu faço uma demonstração, colocando algumas pausas, vendo isso acontecer, como que isso está ocorrendo. Todos os métodos que a gente colocou na aplicação, todos eles a gente testou. Né? Então, se eu fosse mostrar todos aqui, seria um pouco demorado demais. E aí eu vou focar na parte do CEP, que seria a nossa principal classe ali, que tem integração com as demais. Então, aqui 4 testes aprovados, a parte de dados. Vou rodar mais uma task. Vou colocar a service agora, parte de serviços. Tem como ver tudo, inclusive aqui, ó, acabei não comentando, mas para todas as camadas a gente criou um novo repositório, uma nova pastinha, para deixar tudo bem separado, né? Então, a parte de testes de integração, a parte de testes de serviço, a parte de testes da base de dados, da crosscut. Então, tá tudo bem separadinho, né? Visando aí as boas práticas. Então, aqui nos testes de serviços, 23 aprovados. Vamos para o próximo. Já foi dados e serviços. Vou para a parte de aplicação. Então, todos os testes, né, tá aqui, por exemplo, do CEP, né? Então, quando for requisitado o CEP, é a parte de teste de dados. Então, tem né, a parte de UF, município, usuário, que a gente faz um CRUD completo, e estamos aí com mais 44 testes aqui sendo executados. Essa camada da aplicação, são todos aqueles métodos lá. E a última que é a parte de integração, tá aqui embaixo. Esse, né, então ele vai
gerar um banco de dados, aí isso aqui eu faço a demonstração. Vai gerar um banco de dados, vai salvar no banco de dados, depois remove o banco de dados. Então conseguimos fazer um negócio bem legal aí. Aprendemos muito, tivemos um pouco de dor de cabeça, mas deu certo aí, né? Um pouquinho de trabalho, porque são muitos testes. Então, para esse primeiro projetinho, a gente conseguiu cobrir a aplicação inteira, apesar de não terem pedido tudo. Então, mais 4 testes. Basicamente, caso, né, queiram, estão todos aqui, ó. Agora, só para fazer uma demonstração, vou fazer aqui o do CEP, que é a principal. Então, já está rodando aqui, né? Então, vou fazer com debug, e aí a gente vai acompanhando item a item. Então, vou colocar aqui com debug, ele vai parar nessa linha. A linha que tem o breakpoint. Aproveitando que está carregando aqui, né? Eu vou só atualizar. Aí, ó, a parte do banco de dados aqui foi gerada, né? Então, eu já tenho... Isso aqui é gerado no momento que eu estou executando. Como a gente está na parte de CEP, eu vou colocar só para a gente inspecionar. Vou colocar aqui. Não tenho nada ainda na parte de CEP. Então, vou abrir a aplicação. Já tenho o banco de dados. Vou ir seguindo aqui. Para eu poder fazer o cadastro de um CEP, eu tenho que ter um município. Então, por esse motivo aqui, eu só ocultar um pouquinho aqui, eu vou precisar fazer o cadastro de um município, né? Então, estamos usando aqui uma Faker, né? Para poder pegar o endereço, então a gente não está precisando escrever nada, né? Só passamos ali um modelo. Aqui, basicamente, vai ser feito no repositório do município. Então, se eu abrir lá o município, eu já consigo enxergar. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Tem as tabelas de município. Vou selecionar. Então, aqui tem o município que foi gerado, que é com aquele ID que foi passado. Mas vou manter aqui na parte de CEP, que é o que a gente quer ver acontecer. Então, vou ir avançando. Aqui vai fazer as validações, se realmente os nomes do registro que está vindo do município e o criado, eles são iguais ali, se não é nulo. Agora, vamos implementar a parte do CEP. Então, a gente está passando aqui alguns valores. Agora, para fazer essa inserção, então, a partir desse momento, eu já consigo verificar se tem algo criado. Foi criado aqui, em cima daquele município que está aqui, né? Então, vamos continuar rodando. Então, o insert foi feito. Agora, eu vou fazer as validações do meu próprio teste, se está tudo correto, se as informações elas estão batendo. Agora eu vou fazer uma atualização. Então, antes da gente atualizar, vamos dar uma olhada aqui no nome da rua. Um nome bem diferente ali, né? Rogão. Então, eu vou fazer essa atualização aqui. A gente já pode verificar se realmente o nome mudou. Agora apareceu, inclusive, outro nome. Então, o update está ok. Agora vai ser feito as outras verificações. Acabei deixando um comentário aqui. Esqueci de apagar. Aqui vai verificar se realmente ele existe, né? Então, mais um teste ali, que vai fazer um select. Então, estou fazendo um select por ID, que é o que a gente tem lá. Aí, vou verificar as informações. Aqui é o buscar todos que a gente tem, né? O selecionar. Também vou fazer todas as verificações. Então, aqui, selecionando todos os registros. E a última parte que eu vou fazer a deleção, né? E depois eu verifico se realmente o count é igual a zero, porque é para ser igual a zero, porque foi excluído. Então, só para a gente verificar, não tenho mais, o registro foi excluído, o método está funcionando. Deixa eu só atualizar aqui, a base de dados ainda está aqui. Então, vou continuar. Por isso que eu resolvi fazer o breakpoint, né?
Então, a demonstração do nosso CEP, que é a nossa principal, vou só atualizar aqui, já não temos mais o banco de dados também, porque depois que rodou o teste, fez todas as configurações, a gente acaba excluindo o banco. Então, essa é a nossa primeira parte do projeto, do Localiza, né, que foi solicitada aqui na parte do Tech Challenge. A escolha do banco de dados era o banco que a gente estava trabalhando, né, mas a gente pode adicionar outros bancos. Eu acredito que, inclusive, a ideia de microserviços é essa, independente, né, a tecnologia ali. E a parte de cobertura dos testes, testes de integração, teste da aplicação como inteira, tudo aí ok, conforme eu fiz a demonstração, e vocês podem testar. Então, para essa primeira parte é isso, agora eu vou continuar com a segunda parte, que é de microserviços. Retornando, então, vou fazer aqui a demonstração, né, agora com um foco maior em arquitetura limpa, né, o conceito que a gente viu aqui, principalmente nessa fase do próprio Tech Challenge, né. Então, aqui foi falado, ó, vou mostrar a parte também de levantamento de requisitos. Aqui a gente fez alguns diagramas para poder ficar mais claro, né, a nossa ideia do porquê, inclusive que a gente quis criar um novo projeto, né. Então, essa é a arquitetura do projeto, justificativa do banco de dados. Atualmente a gente está usando o SQL Server, mas isso aí, como a gente usou esses conceitos de arquitetura hexagonal, Clean Architecture ali, então a gente deixou tudo muito independente para que possa, né, fazer conexões com outros bancos de dados e tudo mais. Fizemos também as coberturas dos testes, vários cenários, né, e com foco nas regras de domínio aí. Então, nosso foco maior nesse ponto aqui foi, de fato, a gente abordar tudo que a gente viu sobre arquitetura limpa, né? Então, o nosso foco maior aí foi atender esse item aqui, né, para a gente poder se aventurar um pouco aí sobre a questão de reserva de hotéis. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui, né? Aqui está a nossa vai estar disponível aí para vocês. Então aqui está o nossa documentação. Deixa eu só abrir a partir daqui. Então, sistema de reserva de hotel, né? A gente criou ali utilizando a versão 6.0 do .NET, banco de dados SQL Server, mas poderia ter sido utilizado qualquer um outro, né? Eu poderia inclusive ter separado os requisitos, né? Então a gente disponibilizou ali um endpoint para a inclusão de quartos, para a inclusão e busca dos hóspedes. Essa busca por hóspede ela deve ocorrer pelo código do cliente, o código do hóspede cliente, né? Aí a parte do endpoint também para fazer a reserva do quarto. Então, primeiramente, né, eu vou ter um cadastro do hóspede, vou ter um quarto e aí sim eu vou conseguir fazer essa reserva. E aí para mostrar um critério de simulação como meio de pagamento, para justamente, né, poder ser implementados outros. A gente também fez um endpoint para poder fazer o pagamento dessa reserva. Que a princípio a gente já deixou os valores atribuídos lá como se fosse o mercado pago. Então, os requisitos seriam gerar clientes, gerenciar clientes, os quartos e também permitir com que o cliente faça essa reserva. Algumas regras de negócio que a gente tem, né? Não, se o quarto já estiver ocupado, não tenho como fazer uma outra reserva. Se o quarto foi liberado, tem que ser aguardado ali 3 horas para poder fazer o agendamento, um novo agendamento, por conta do tempo de limpeza. E alguns quartos pode ter acontecido ali que tá em manutenção, ou tem algum item que parou de funcionar, então a gente deixou ele como manutenção, então se ele tiver em manutenção, não pode ser reservado, né? Criamos alguns status de reserva, né? A reserva foi criada, a reserva foi cancelada, a reserva está paga, foi finalizada ou por algum motivo teve que ser feito o reembolso. E aqui é a parte para a gente fazer os testes, né? Então, eu vou criar aqui um quarto de hotel, está no 5º andar, não está em manutenção, um preço, e a gente fez o cadastro ali de algumas moedas para ficar bem mais genérico, como se fosse uma plataforma que a gente tem aí no mercado, e aí só seria fazer a implementação independente do país, que é como acontece, a gente quis meio que simular esse cenário. Então aqui eu estou fazendo um cadastro de um hóspede, né? Então estou passando os parâmetros, nome, sobrenome, e-mail,
Aqui a gente está fazendo uma validação também nesse documento, ele tem que ser válido, né? Então ele tem que ter pelo menos 4 caracteres. E o tipo que a gente colocou, passaporte ou CNH, né? A habilitação. Então aqui uma busca por ID, mostrando. Aqui fazendo uma reserva. Então está simbolizando aqui que entrou no dia 8 de maio e sairia no dia 9 de maio. Aqui qual que era o ID do quarto e quem que era o cliente. E para realizar o pagamento único que nós temos implementado, claro que é uma simulação, né? Então a gente criamos a estrutura de pastas que eu já vou mostrar, mas para que fique fácil de entender. Ah, então qual que seria o próximo meio de pagamento? Você só faria implementação, né? Então tá tudo com baixo acoplamento, vamos dizer assim, né? Então, o Mercado Pago é esse aqui que eu vou usar para já deixei ele justamente assim, caso queiram testar, para poder fazer as validações necessárias. Aqui para poder fazer a execução, o único arquivo que deve ser modificado ali, né? Tá lá no App Settings, lá do consumidor, né? Então, é só fazer essa alteração ali. Banco de dados, só gerar migration, né? E aí já vai poder visualizar. E aqui eu deixei, a gente criou um link quando a gente estava fazendo os nossos encontros para que pudesse entender melhor o projeto. Então, partindo ali de uma ideia, né? Agora explicando um pouco mais, depois de ter mostrado a documentação. Então, aqui a gente tem a demonstração de tabelas e recursos do banco de dados da nossa aplicação, tudo ali que eu já meio que mostrei na própria documentação, né? A reserva foi criada, mas não foi paga. A reserva foi paga, né? Então ela foi finalizada, além de ter sido pago, isso aconteceu, né? Após o período da reserva. Então deu tudo certo, foi tudo ok. A questão de status de reserva também cancelada. Por algum motivo teve algum problema no pagamento. E pelo motivo de problema no pagamento, ela teve que ser cancelada. E alguns casos que a gente também pensou na parte de reembolso. Então, basicamente, está girando em torno desse pequeno diagrama que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem os quartos, tem os hóspedes, tem a reserva, e a gente tem que fazer um pagamento justamente por essa reserva. E a gente já vai fazer essa demonstração lá. Os recursos, que é gerenciar os hóspedes, os quartos de hotel e o cliente tornar possível justamente o cliente fazer essa reserva, né? Então, eu preciso, eu como hóspede, fazer essa reserva, fazer o pagamento por ela. Algumas regras de negócio, né? Possível, que a gente já comentou, né? Reservar um quarto ocupado, aguardar as 3 horas, alguns quartos podem estar em manutenção e ele tem que ter um documento de identidade válido. Que foi uma validaçãozinha básica que a gente fez para não deixar tão solto. Serviços de pagamentos, a gente tem aqui como exemplo, né, algumas plataformas, mas de implementação mesmo a gente só fez a do Mercado Pago. Alguns tipos de pagamento, esse sim a gente tem implementado, cartão de débito, de crédito e por aí vai, né? Aqui, deixa eu ver, aqui para cima, fazer mais uma. A questão do serviço, eu tenho 2 tipos de serviço, um de reserva e um de pagamento, que também vai ser demonstrado na prática ali, né? Os testes, além dos testes. Então, aqui é a questão das dependências entre as camadas de serviços, né? Então, a gente deixou tudo bem dividido ali, principalmente visando esse conceito de, né, que a gente está comentando aqui, arquitetura hexagonal, clean architecture e tudo mais. Então, eu vou ter a minha camada de domínio. Da minha camada de domínio, eu tenho algumas portas dessa camada que podem ser ali visualizadas por adaptador de banco de dados e também tem a minha camada de aplicação, né, que vai visualizar justamente essa camada de domínio e que isso aqui vai ser consumido ou por uma interface web, um aplicativo web ou uma API, que no nosso caso é uma API, né? Então, os componentes da camada de aplicação que a gente tem, criamos códigos de erro para, né, pensando no critério do TDD, né, tudo que a gente imaginou, então a gente deixou toda essa parte mais organizada, criação de TOs, algumas consultas, e aí é como se a gente pensou mesmo no cenário como se fosse a gente estivesse recebendo essas informações desse caso de uso, né? Os componentes da camada de domínio. Nós temos aqui entidades, objeto de valor,
algumas exceções de domínio que a gente tratou, as portas em nível de domínio, eventos e alguns enums, né, que a gente colocou para moedas e para outros tipos também. E como que funciona essa troca de informação entre as camadas? Então, eu tenho aqui a camada de domínio, que a gente faz uso das entidades, desses objetos de valor e as exceções que a gente está tratando, né? Então, eu vou mostrar na estrutura de pastas lá. Então, tem a camada de aplicação, tem os adaptadores de entrada e saída para essa camada de aplicação, tem os adaptadores de banco de dados também. E aqui as consumidoras, né? Que no nosso caso a gente vai fazer a representação por uma API. E aqui são alguns conceitos que a gente quis utilizar para trazer para esse projeto, para poder exemplificar isso para vocês. E aqui, basicamente, só para a gente dar um pouco de ênfase sobre a questão do acoplamento, né? Então, a gente começa com o nosso domínio, depois a gente cria a nossa camada de aplicação, isso aqui vai ser consumido, que no nosso caso é uma API, né? Eu tenho aqui uma porta que abre para poder receber os adaptadores de banco de dados, tem a parte de web app, né, que no nosso caso a gente tem aqui somente a API, e que depois tudo isso, todas as responsabilidades muito separadas, isso aí vai poder ser conectado numa plataforma maior. E aí trouxemos aqui também, né, aqui só para poder ter mais uma visualização, né, como que seria a porta de banco de dados aqui na parte de domínio, aqui na camada de aplicação, né, como que poderia ser, banco de dados diferentes ou não, aos consumidores, que poderia ser várias coisas, poderia ser uma API pública, poderia ser, né, um ASP.NET Core MVC, um aplicativo ASP.NET Core MVC, um Blazor App, por aí vai, né? Mas isso aqui é mais da onde que a gente imaginou, né, nas nossas pesquisas aí, nos links que a gente foi vendo pela internet. E aí meio que unindo esses valores, tanto da arquitetura hexagonal e arquitetura limpa, que a gente sabe que compartilham, vamos dizer assim, elas se complementam. Então, tudo que a gente conseguiu utilizar, a gente vai fazer demonstração agora. Então, aqui falando um pouco, vamos começar aqui pelas pastas, né? Então, a gente está aqui basicamente com a parte de Booking Service, e aqui a gente tem os nossos adaptadores, os consumidores, né, o core da nossa aplicação, a parte de testes, que a gente passou pelos testes ali, que eu já vou executá-los, e a parte do pagamento, né? Então a gente está justamente trazendo esse conceito de microserviços, de um microserviço com outro, né? Então, nesse caso aqui, o pagamento do serviço pela reserva do hotel. Por isso que a gente quis fazer basicamente dessa forma. Então, aqui na parte dos testes, eu vou colocar, para não ficar muito longo, já que são duas demonstrações, o projeto vai estar disponível lá. Então, deixa eu rodar aqui os testes. Então, basicamente, ali, 34 testes que a gente fez, tanto na aplicação, domínio, na parte de pagamento, né? Então, se eu abrir aqui, a gente consegue enxergar basicamente todos esses testes. Fechando aqui um pouco, né, a questão de error codes que a gente acabou criando. Então, deixamos tudo bem separado. Depois a gente dá essa resposta justamente pelo código do erro. Falando um pouco aqui dos testes que a gente tem, né, a parte de pagamento, a parte de teste de máquina de estado, o gerenciamento ali do nosso próprio hóspede. Então, vamos focar aqui, por exemplo, falar um pouco do hóspede, né? O teste feliz, né? O famoso caminho feliz ali, né? Que o cara preenche tudo corretamente. Aí depois aqui eu tenho alguns cenários de teste de erro mesmo. Por algum motivo ele passou nulo, vazio, ou só com uma letra, com duas letras ou três letras, né? Então aqui a gente está fazendo uma validação basicamente disso. Aqui um outro caso de teste, que o primeiro parâmetro veio vazio, que seria o nome, o sobrenome veio, o e-mail veio correto. Aí o próximo teste, que seria, ele passou nulo,
Ou agora no terceiro caso de teste, ele passou o nome, mas não passou sobrenome. Então a gente está fazendo uma validação de todos os campos. E o último caso aqui, todos eles vazios, todos eles nulo. Aqui é só um critério de e-mail inválido, é como se fosse um e-mail ali bloqueado pelo sistema, né? Tá na base de dados lá e não é para ter acesso, então é só como exemplo e um e-mail ali que não tem arroba. Então, que caracteriza não ser um e-mail, né? E aí tem todos os outros, vou rodar a aplicação aqui para poder fazer uma demonstração, mas basicamente toda a parte, né, a gente deixou bem separado. Então aqui a gente tem implementado pela parte de pagamento, é o Mercado Pago. Então vou percorrer um pouco aqui referente às pastas. Então a única que a gente tem implementado, né, é esse adaptador aqui do Mercado Pago. Então é ela que a gente vai fazer justamente essa validação, só minimizando. Então, a parte de testes a gente já viu. Então, como que a gente subdividiu, né? Para que justamente essa aplicação possa crescer sem nenhum problema. Então, a gente, para cada entidade ali, para cada projeto, a gente fez uma separação, né? Então, a gente tem o responses. Vou começar aqui pelos quartos, né? Então, eu tenho aqui a response, eu tenho as requests, eu tenho aqui as portas e os DTOs. Então, eu vou mostrar um deles, né? Então, aqui, levando em consideração as suas funcionalidades, o que que significa cada um, né? Então, eu posso criar e posso ler a interface. E aqui o DTO, fazendo essa visualização. Então, tudo estruturado dessa forma. O consumer, que é a nossa API em si, para fazer a representação do nosso microserviço, que é o que a gente estava trabalhando, né? Então, aqui a gente tem as nossas controller, tanto do quarto, quanto do cliente, quanto do cliente hóspede, né? E também da reserva. E aqui os adaptadores, que são para todos, né? Aqui as migration, que a gente já gerou. E aqui então, de todos eles. Então, essa é a estrutura do nosso projeto. Fazer uma demonstração aqui rápida, para não ficar tão longo. E a gente vai acompanhando, olhando a parte do banco de dados. Então, já em execução, vou fazer o cadastro aqui de um quarto. Deixa eu só dar uma visualizada aqui antes no que tem no quarto. Eu já estou com ele aberto aqui. Eu só tenho, na verdade, esse aqui não. Então, deixa eu só executar. Vou criar o quarto 3, então, né? Então, vou habilitar aqui. Não preciso passar o ID, só para manter o mesmo padrão. Vamos dizer que ele está no primeiro andar. Vou colocar terceiro andar. Manutenção. Se eu colocar false, eu não vou conseguir fazer essa reserva. Então, eu vou colocar, se eu colocar true, né? Vai dizer que está em manutenção, então eu vou deixar como false, senão eu não consigo reservar. O preço, 180. E o valor pode ser em dólar, né? Só para fazer um testezinho rápido. Cadastrado com sucesso, está com a ID 14. Então, tudo salvo. Vou fazer uma verificação aqui no banco de dados. Está inserido também. Então, tá lá. Agora que eu já tenho um quarto reservado, o ID dele é 14. Então, vou subir aqui. Vou fazer agora o cadastro de um cliente. Não preciso passar o ID. Vou colocar aqui IAP, colocar aqui postpec, e-mail, iap@email.com. O número do ID number, né? Que seria um documento. Vou colocar aqui um 2, 3, 4, 5. Lembrando que essas documentações aqui, elas estão todas exemplificadas. Deixa eu só minimizar aqui. Né? Na própria documentação, eu deixei alguns casos ali para que possam fazer o teste, né? Então, aqui tem um exemplo. Só voltar a abrir. Então, vou deixar um 2, 3, 4, 5. E aqui o tipo vai ser 1, que está cadastrado na aplicação.
Então tá lá o ID 14, né, FIAP cadastrado também. Vou mostrar aqui no banco. Então tá aqui, FIAP Postec. Vamos tentar agora fazer aqui uma reserva. Então, para eu poder fazer uma reserva, eu preciso colocar uma data. Vou colocar aqui hoje 18/5 e vai até amanhã, 19/5. O ID do quarto que a gente cadastrou, vamos só conferir aqui o que foi gravado lá no banco. 14, eu acho que os dois estão como 14. Já vou conferir aqui também. 14 e 14. Coincidiu os valores ali. Então, o ID do quarto 14, o ID do cliente também 14. Vou tentar fazer essa reserva. Tá lá, né? A reserva foi criada com sucesso ali. Então, se a gente for abrir aqui no próprio banco, vou fazer aqui a consulta, tá lá aparecendo a reserva. E aí eu vou fazer o pagamento. Então, aqui o pagamento é só simulando, né? Então, eu vou deixar aqui, também tenho pronto, né? Então, deixei aqui como que deve ser feito. É o único que eu tenho implementado. Então, eu vou só alterar. Colocar aqui, na verdade, a intenção de pagamento, né? Vou colocar ali Mercado Pago, que é o único que tem implementado. E vai ser pago aqui no cartão de débito. E agora falta só os dados preenchidos, o ID do Booking, né? Então a gente está aqui na tabelinha, tá 12. Eu vou colocar aqui o 12, vou preencher o 12 aqui também. Executei, coloquei os valores e aí tem o retorno sucesso, né? O pagamento foi realizado com sucesso pela plataforma. E só para fazer uma demonstração final referente a essa parte de pagamento, né? Então a gente tem aqui as implementações, tem aqui a parte do Mercado Pago, né? Que a gente está simulando, então os testes foram feitos. E basicamente é isso. A gente quis agora dar uma ênfase maior nesse projeto, utilizando esses conceitos ali que a gente aprendeu. E aí, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. O link dos diagramas está aqui também como critério de documentação auxiliar.